Amados, que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Queridos, dou graças ao Senhor por me conceder neste dia, 13 de novembro, a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Amados, através desse imperativo bíblico, Salomão procura preparar as pessoas para viver a velhice. Para que a velhice não seja um sofrimento, mas uma fase normal da vida do ser humano. Eu costumo dizer, queridos, que só não fica velho quem morre novo. Nós desejamos viver longos dias. Portanto, precisamos atentar para o ensino da palavra de Deus. Salomão, rei de Israel, terceiro rei de Israel, um homem inteligentíssimo, porquanto, ao assumir o reinado sobre o povo de Israel, ele orou pedindo a Deus sabedoria e conhecimento para governar o povo. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu esse entendimento, essa sabedoria, conforme está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, nos versos de 10 a 12. Portanto, na sabedoria que Deus lhe deu, Salomão então chama os jovens para observarem a vida. Olhando para o futuro, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa palavra direcionada aos jovens mostra que os jovens devem olhar para o futuro, não como um tempo de vida doloroso, mas como uma oportunidade de conhecer o propósito de Deus e reconhecer as bênçãos de Deus na vida daquele que alcançou a velhice. E cada um olhando para si, também perceba o propósito de Deus e reconheça como Deus o tem abençoado dia após dia. Amados, lembra-te do teu Criador. É um desafio. Devemos lembrar de Deus, o nosso Criador, porquanto em Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito que Deus declarou, conforme ali está registrado, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, está escrito que, havendo Deus formado o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e fez dele alma vivente. Portanto, estamos vivendo neste mundo não por acaso, mas porque Deus nos criou. Reconhecendo que Deus nos criou, devemos então agradecer ao Senhor pelo cuidado dele na nossa vida. O salmista no Salmo 116, verso 12, pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Mostre gratidão, agradeça ao Senhor o cuidado dele na sua vida. Também, queridos, devemos lembrar do nosso Criador e adorá-lo, como a Bíblia nos ensina, em espírito e em verdade, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Devemos também lembrar do nosso Criador enquanto ele pode ser achado, buscado, conforme está escrito em Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
E por fim, devemos lembrar do Criador, porque Ele é a razão da nossa existência sobre a face da terra. Em Atos, capítulo 17, verso 28, está escrito que nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque a tua palavra nos estimula a buscar o Senhor, a ter comunhão com o Senhor, a lembrarmos do Senhor, pois tu és o Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, de tal maneira que em tudo sintamos a presença do Senhor a dirigir o nosso viver. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém.